Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. Ordem Cisterciense. Conhece? Já ouviu falar destas monjas? Não sabe quem são? Bom, para já digo-lhes o seguinte, elas são uma doçura e fazem doçuras espetaculares, porque fazem compotas com aquilo que a terra lhes dá e, além disso, até são premiadas, portanto, são mesmo boas. Depois, têm também uma vida bem agitada, apesar de serem monjas, mas já nos vão explicar tudo isto. Por isso é que temos hoje aqui estas compotas, para depois irem conhecer um bocadinho ao longo da nossa conversa, afinal, o que é que fazem as nossas monjas cistercienses que estão situadas em São Bento. São Bento da Porta Aberta, portanto, bem longe. Já vamos também conhecer esta história. Em estúdio comigo vão então estar 3 irmãs desta ordem. Começo por apresentar logo aqui à minha direita a irmã Conceição. Depois, no meio, temos a irmã Francisca e logo a seguir a irmã Fátima, como já perceberam, é a mais jovem delas todas, ok? Nos próximos minutos vamos perceber como é que cada uma chega a esta ordem cisterciense e, afinal, o que é que fazem as monjas? Porque nós pensamos que elas ficam só lá fechadas a rezar, a rezar, a rezar, mas ficam a saber que não. Há uma terra para cuidar e alimentos também para depois transformar. E, neste caso, alguns são transformados em compotas. E olha que as irmãs inovam, fazem compotas que eu aposto que nunca ouviu falar. Bom, vamos então meter conversa. Desde já, muito obrigada às 3 por terem aceitado estar aqui connosco, está bem? E começava por si, irmã Conceição. Como é que chega a monja cisterciense? Pronto, é uma longa história que verdadeiramente podemos dizer é Deus que toma a iniciativa, é Ele que toca os nossos corações. Portanto, eu nunca tinha pensado na vocação como qualquer coisa para mim. E no ano 85 fui às jornadas da juventude a Roma, com São João Paulo II, que naquele então ainda não era santo, ainda não estava sobre os altares, mas pelo qual já tinha grande veneração. E ele comentou-nos o Evangelho do Jovem Rico. Nós estávamos milhares de jovens lá na Praça São Pedro, e ele no final disse: "E vós, queridos jovens, se Cristo vos chama, quereis ir embora todos tristes, como o jovem do Evangelho, para vossas casas e não responder ao chamamento de Jesus?" E aquelas palavras caíram-me no coração e pensei, são para mim. Portanto, aquilo mudou completamente a minha vida. Mas depois havia muita resistência interior e dizia ao Senhor: "Não, impossível, Senhor, eu não. Olha, a minha prima, essa sim é que dava uma boa irmã, a vizinha é tão boa menina e assim, mas eu não me via." Pronto, mas depois de vários meses assim de luta interior, continuava a sentir essa voz muito suave no fundo do coração e qualquer coisa que sentia que não vinha de mim, que não me pertencia. Portanto, terminei por dizer sim ao Senhor, mas olha, a clausura, isso nunca. Não, a clausura não. E foi precisamente aí que o Senhor me esperava. Esperava. Quando diz que isto não é para mim, não, Senhor, não, vá lá, a minha prima é bem melhor e tal. Bem melhor porquê? Era traquina? Sim, bastante, sim. Fazia assim muitas brincadeiras? Sim. Gostava de pregar partidas? Sim. E hoje ainda gosta? Sim. É? Infelizmente ainda não me converti. Partidas, conte-me lá. Pronto, olha, sou assim muito... Brincalhona. Muito pouco formal, muito... Portanto, é uma agitação só naquele mosteiro. Sim. Muito bem. Então, irmã Francisca, como é que chegou à ordem cisterciense? Sou de uma família que gosta muito de música e de artes. E também eu andava no escotismo e gostava desta vida na natureza, vida um pouco rude, um pouco... como dizer, desportiva. E várias vezes nós íamos fazer acampamentos selvagens, para assim dizer, perto de mosteiros cistercienses em ruína, que estão no norte de Paris. E eu pensava, a parte de mim, é pena que sejam transformados em sítios culturais, que sejam só para visitais de turistas que não percebem esta vida monástica. E neste momento chegou o tempo da minha confirmação.
E eu posso dizer verdadeiramente que o Espírito Santo desligou qualquer coisa no meu coração, porque nunca queria nem ser monjas, nem freiras, nem coisas assim. E eu queria só música, arte, trabalhos nos campos, o desenho. Bom, e eu ia, como os escuteiros, servir em Lourdes, cada ano, nos doentes, para servir as piscinas, nos hospitais. E aqui havia uma amiga minha que me disse, eu acabo de chegar do mosteiro, onde há só 5 irmãs, 4 velhas e uma mais jovem, que não têm vocações, que cuidem dos seus campos, que têm uma pequena hospedaria, mas, sabes, elas não fazem limpeza todo dia, não fazem coisas inúteis, rezem, cantem todo dia o ofício divino, os salmos, estudem a Bíblia e trabalhem nos campos e transformem os produtos para vender. Eu pensei, bom, é interessante, mas... Bom. E ele diz-me, mas eu quero passar mais uma semana e vou te dizer, vou fazer uma confidência, quero entrar aqui. Eu não tenho meio de comunicação, eu não tenho dinheiro, se tu podes levar-me de novo até este mosteiro. Ele diz que sim, eu levei-a. Mas eu estava tão cansada, que eu pedi para passar uma noite aqui. Eu passei uma noite na hospedaria e o dia seguinte a irmã mais jovem veio para convidar-me a algum trabalho com elas. Mas eu era tão cansada, eu disse que não sei. E logo a irmã diz, mas tu nunca pensaste a vocação religiosa? Eu disse, sim, mas por aqui não, porque já esta amiga minha quer entrar, eu não quero entrar no mosteiro por causa de uma amizade, mas de uma amizade por Deus, só por Deus. Se eu entro num sítio, é só por Deus. Eu não quero ser nem conhecida, nem... E respondeu-me logo, mas Santa Teresinha do Menino Jesus entrou num Carmelo onde havia já as suas irmãs. E o nosso pai São Bernardo entrou com 30 companheiros, o pai, os irmãos, os tios, e santificou-se. Eu não respondi nada, mas deixou-me para pensar. Eu passei mais um dia e à tarde eu disse, posso falar com a superiora do mosteiro, mas antes não havia telemóveis. Posso ligar no sítio onde eu reservei um quarto para passar o fim das minhas férias? A irmã disse que sim. Eu liguei, eu disse, vou chegar uma semana atrás. À tarde, fui bater a porta da superiora e eu disse, eu estou puxada para entrar aqui, mas tenho um contrato de trabalho para acabar de um ano, mas eu prometi que daqui a um ano vou entrar. E a superiora disse, muito bem, mas a menina vê o mosteiro durante o verão. É preciso que ela vê durante o inverno, porque é muito diferente. Eu prometi que eu ia para Natal e também para Páscoa, para ver a diferença. E, de facto, eu vi, mas um ano depois eu entrei. Muito bem. Há pouco não me disse, irmã Conceição, porque é que escolheu a Ordem Cisterciense? Como é que lá chegou? Como é que foi? Portanto, foi uma história, assim, penso que a iniciativa é sempre de Deus e nós respondemos sim. Porque verdadeiramente eu tinha ido passar um dia no Carmelo, gostava muito da espiritualidade carmelitana de Santa Teresinha do Menino Jesus e gostei muito. E escrevi um postal ao regressar a casa à Madre Prioresa, que levava no bolso, e passei ao pé de uma caixa de correio e não deitei o postal. E nesse mesmo dia chegou ao correio
uma carta de uma jovem de 18 anos que tinha entrado num mosteiro cisterciense. Eu não conhecia a ordem cisterciense nem a regra de São Bento, uma ignorância total. E essa jovem me dizia-me, se quiseres vir passar uns dias durante as férias, sem nenhum compromisso da tua parte e sem nenhum da parte da comunidade, podes vir. E então eu deixei o postal das Carmelitas no bolso, no fundo da gaveta, e ficou lá até sempre. E escrevi a cistercienses que eu não conhecia para dizer que então que pedia para ir passar uns dias lá no mosteiro cisterciense durante as férias. Fui e verdadeiramente senti-me em casa. Era qualquer coisa de completamente novo, mas sentia-me bem. E senti que era ali que o Senhor me queria. Portanto, uns meses mais tarde entrei. Portanto, foi e ficou. Irmã Fátima. Então, e a irmã? Como é que entrou na vida religiosa? É uma história muito complicada a minha. Nós fazíamos parte, com a irmã Conceição, do grupo de Emanuel. E vinha também todos os anos, dava uma semana das minhas férias para acompanhar os doentes a Lourdes. E gostava muito de me ocupar de pessoas idosas. Quando a irmã Conceição decidiu, comecei mal. A irmã Conceição é minha filha. E então, quando ela me anunciou que entrava no mosteiro, eu revoltei-me muito. E dizia, Senhor, primeiro levaste-me o marido, que ele faleceu com um cancro na cabeça, sofreu muito e fez-nos sofrer muito também de ver o sofrimento dele. E então eu dizia, primeiro levaste-me o marido e agora levas-me a filha, e que mais queres? E revoltava-me, quase não tinha vontade de ir já ao Renovou, tínhamos todas as semanas uma noite de oração e assim, e eu ia sempre. Quase ficava sem vontade de ir. Eu digo, não, vou ir. E ia, mesmo assim, contrariada, ia. E tínhamos um casal amigo que nos tinha ajudado muito durante a doença do meu marido, e que vinha o padre Emiliano Tardif a São Luís de Versalhes fazer uma conferência. E então os dois conduziam, os dois tinham um carro e nesse dia tinham os dois o carro na garagem a reparar. E diz, levas-nos a Versalhes. Eu não podia dizer não. Disse, está bem. Mas um está bem que queria dizer não. Praticamente não, mas que não podia dizer não. E então levei-os lá. Chegamos a Versalhes, eu conhecia aquilo muito bem, porque como vínhamos a Lourdes, e era Versalhes, Pontoise e Corvey, Versalhes era arquidiocese, portanto as reuniões eram sempre em Versalhes. Não havia sítio para pôr o carro. Dei voltas, nada. Digo, bom, há uma solução. Eu vou para o parque do arquidiocese, o meu carro é conhecido, não há nenhum problema, entro lá e depois vocês vêm, mas eu não entro. Bom, está bem. Mas depois, pela via, assim era muito longe, e eu conhecia aqueles becozinhos todos, digo assim, bom, acompanho-vos, mas depois fico fora. Mas depois pensei, bem, eu conheço o Renovou, sei quando começa, não sei quando termina. Vou ficar aqui, se for preciso, 3 ou 4 horas fora de pé, vou entrar. E ao momento em que entrei, o padre Emiliano Tardif deu uma profecia, dizendo a uma senhora de 42 anos que está a receber uma cura interior muito forte. Não me perguntem, ainda hoje que eu me pergunto eu mesmo porque é que eu disse amém. Não sei. Mas disse. Aquele amém veio do interior tão espontaneamente que a partir daquele momento eu comecei a sentir uma paz, mas uma paz. E ela sabia que eu não queria, e então nós tínhamos família na Bretanha, estávamos em Paris. Tínhamos família na Bretanha, tínhamos família em Portugal,
e tínhamos família na Torrene. Não, São Conceição, é na Torrene. Eu então disse-lhe, digo, olha, pronto, para a Bretanha eu arranjo-me com a colega, trabalhava na clínica, arranjo-me com a colega e no dia em que fazemos um dia, trabalhávamos uma manhã ou uma tarde, depois tínhamos um dia de repouso e depois trabalhámos outro dia, todo o dia para recuperar. Eu arranjo-me com ela e temos 2 dias, para ir para a Bretanha dá, eu levo-te de carro. Ela nem acreditava o que lhe estava a dizer. Digo, para ir para a Solona são 150 km, também os fazemos bem num dia. Para Portugal, vais de comboio, estás o tempo que queres com a família e depois, quando for, eu vou-te buscar. Eu não quero que vás sozinha de carro para Portugal. Pronto, vou de comboio e depois temos comboio para vir. O mosteiro era perto de Toulouse. Tínhamos comboio pequeno para Toulouse, de Toulouse para Paris também tinha comboio, não havia problema. E fazemos assim. Ela nem acreditava e eu, mas espontaneamente não sei. E depois, quando cheguei e a madre, ela tinha já marcado o dia da entrada. A madre, quando me viu, ficou muito surpreendida porque sabia que eu não queria, porque não estava de acordo a que ela entrasse. E quando nos viu, disse, bom, tu, irmã Conceição, tu e Conceição vais já com as irmãs. E a tua mãe vem tomar o café no meu escritório comigo. Fui tomar o café com ela e ela começou a falar e assim. E eu então pensava, por exemplo, entrar nas irmãs dos irmãos dos pobres, para me ocupar de pessoas idosas. E diz ela, não. Um ano depois entra aqui connosco. Pensei muito bem e um ano depois entrei. Entrou. E até hoje fiquei e sou muito feliz. Muito bem. Então agora vamos avançar, que o nosso tempo corre mesmo. E eu há pouco dizia que as irmãs não ficam só a rezar, e até a irmã Francisca fez questão de frisar isso. Portanto, vocês dedicam-se a alguns trabalhos. A que trabalhos é que se dedicam, irmã Conceição? Exatamente. Portanto, o nosso dia começa às 5h30. Às 6 horas estamos na capela, onde ficamos até às 8h30. Depois tomamos um pequeno almoço e depois começa então o nosso tempo de trabalho, que será interrompido pela Eucaristia. Portanto, infelizmente estamos a viver numa casa, não num mosteiro. O nosso sonho seria verdadeiramente ter Estão em São Bento da Porta Aberta. Em São Bento da Porta Aberta. E, portanto, nós depois trabalhamos umas 8 horas mais ou menos por dia e umas 6 horas de tempo de oração, divididas em 7 vezes ao dia. Portanto, como podem ver, temos o tempo muito bem preenchido. Portanto, pertencente à nossa casa, que não é nossa, que nos foi emprestada muito generosamente pela Arquidiocese, há um bocado de quinta bastante grande, de 12 hectares, onde nós podemos colher a fruta toda que há, legumes e assim. E depois temos um bocado que pertence à nossa casa que nós trabalhamos. Portanto, trabalhamos a terra, com o que dá a terra fazemos compotas para vender, fazemos biscoitinhos para vender também, casaquinhos de bebê ao crochê, terços, bálsamos para as mãos, para os pés, para os lábios, chás, temos mel com frutos secos. Depois temos o trabalho do santuário também, que nos emprestam a casa gratuitamente e, portanto, em agradecimento disso, nós ocupamos-nos da roupa do santuário, da roupa dos altares e dos sacerdotes, portanto, que nos toma também bastante tempo, porque não sei se sabem que o Santuário de São Bento da Porta Aberta é o segundo santuário mais visitado do país. Portanto, depois de Fátima é São Bento da Porta Aberta. Portanto, há bastante movimento e, como tal, bastante trabalho. Depois temos o trabalho de casa e também estamos disponíveis para algumas pessoas que queiram passar por lá, algumas vezes para rezar connosco, para falar um bocadinho, para confiar as suas intenções, para desabafar. Portanto, um dia muito ocupado. Muitas tarefas. Muito. Ao todo, vocês são só as 3 em Portugal, certo? A Santíssima Trindade.
E o vosso desejo era ter um pequeno mosteiro, sim, não era? Sim, sim. Para que não tivessem que estar a sair, Exatamente. para ir depois à missa, por exemplo, ou assim, sim, não é? Porque nós vemos, portanto, nós vimos de uma comunidade de França e já tivemos 3 irmãs que passaram lá por nossa casa para um tempo mais ou menos longo, e a dificuldade é sair de um mosteiro, portanto, onde há uma liturgia monástica, com a Eucaristia, e depois sairmos no meio da gente, um santuário bastante popular, como tal, bastante barulhento. Muito movimentado. E então, muito movimentado. Isso fere um bocadito o nosso carisma e as irmãs não querem vir. Portanto, é um bocadito complicado, porque pensamos um mosteiro para 3 pessoas. Mas nós damos-nos conta que, se não temos um espaço mais adequado, impede que outras possam vir. Portanto, nós ao princípio pensávamos, antes de termos pedras materiais, vamos esperar as pedras vivas, portanto, mais irmãs. E damos-nos conta que é um obstáculo não ter um espaço adequado. Mais reservado. Há pouco a irmã falava que quando chegou à ordem, nem sequer sabia o que era a regra de São Bento. Pronto, se calhar não sabe ela nem muitos de nós em casa. Olha, eu não sei, sou já honesta. Que regra é esta? Portanto, São Bento vem a tradição do século VI. É um pequenino escrito com 73 capítulos, muito simples. E o lema da regra de São Bento, muitos de vós conhecem, é ora et labora, oração e trabalho. Mas há coisas muito importantes na regra de São Bento. Por exemplo, ele diz, nada antepor ao amor de Cristo. E penso que verdadeiramente na nossa vida consagrada, na nossa vida cisterciense, mas na vida de qualquer batizado, deveria ser essa a prioridade. Nada antepor ao amor de Cristo, muito importante. Depois, na regra, ele fala da humildade, que é verdadeiramente a coluna vertebral da nossa vida, da obediência, do silêncio, pronto, depois regula o tempo de trabalho, o tempo de oração. Um escrito de grande, grande sabedoria, mas sobretudo muito, muito simples. Ele diz também uma frase magnífica, que ninguém esteja contristado na casa de Deus. Portanto, esta harmonia, esse pedido de perdão, para que todos os membros estejam em paz. Em termos das compotas, irmãs, que vocês vão fazendo, têm muitas, não é? Mais de 50, não é isso? Sim, temos muita variedade, estamos sempre a inovar. Mas têm 2 premiadas. Sim. Quais são? Portanto, nós fazemos a mostra de doces e licores conventuais em Alcobaça. Há uma mostra internacional todos os anos, no mês de novembro. Convidamos os nossos ouvintes, se quiserem passar por lá. E, portanto, há 3 anos atrás ganhamos com uva americana, a uva morangueira, que muitos conhecem, e há 2 anos ganhamos com ameixa com chocolate preto. E este ano já têm preparado alguma surpresa? Em princípio, vamos pôr figo com vinho do Porto. Ok, acho que já abrimos o apetite em casa, deve ser bom. Muito bem. Depois, temos aqui esta imagem, que é a Virgem, que está precisamente na Capela das Irmãs, não é? De quem é que estamos aqui a falar? Temos uma oração, tem uma devoção especial à Virgem? Portanto, sim, a nossa ordem é uma ordem marial. Portanto, os nossos pais diziam, para irmos a Jesus, temos de ir por Maria, porque foi por Maria que nos veio Jesus. Pronto. Muito bem. E São Bernardo, verdadeiramente o cantor de Nossa Senhora, foi ele. Muitas das pessoas conhecem a oração Lembrai-vos, ó Opíssima Virgem Maria, que é do nosso pai São Bernardo, um monge cisterciense, um abade. E nós temos aí Nossa Senhora da Ternura, que acho que nós precisamos muito nestes tempos conturbados. Verdade, irmã. Entretanto, tem também... nas mãos tem 2 livrinhos que nos falam de 2 pessoas importantes para a ordem. Primeiro, a Claire de Castelbach, não é? Se é que se pronunciou bem, que está a caminho dos altares, nomeadamente estão à espera que sejam declaradas as virtudes heroicas, certo? E depois temos também Dom Felice Maria, que aí sim já está à espera da beatificação. Sim. Quem são essas 2 figuras importantes para vós? Portanto, temos Claire de Castelbajac, que faleceu no ano 75, com 21 anos e 3 meses de idade, e que está a caminho dos altares. Portanto, esta jovem tem muito a ver com a nossa ordem, com a nossa comunidade de França especialmente. Quando ela faleceu, portanto, no dia do funeral, já os amigos
disseram aos pais que não se podia perder a recordação da Claire. O que caracterizou a Claire foi a alegria dos filhos de Deus. E então os pais reuniram algumas cartas dela, alguns pensamentos, e assim editaram um pequenino livro. E esse livro chegou ao nosso mosteiro nos anos 80. A nossa madre tinha feito as belas artes com a mãe da Claire e conheciam-se. E a mãe da Claire ofereceu esse livro à nossa madre. E naquele então as irmãs eram 5, não tinham vocações e o mosteiro estava para fechar. E a madre, durante a noite, leu o livro e achou extraordinário. E estava precisamente o nosso superior-geral, que nós chamamos o nosso abade-geral, que tinha rango de cardeal. E foi-lhe dado esse livro e ele disse: a Claire é canonizável, mas para isso tem de fazer milagres. E o primeiro milagre que nós lhe vamos pedir é que mande 5 jovens vocações para esta comunidade durante o ano. E a madre diz: não, reverendíssimo padre, impossível, 5, não, 2 ou 3. E o superior diz: não, 5, para que se veja o caráter milagroso da intervenção. E, portanto, a primeira que bateu à porta do mosteiro foi uma jovem que tinha 15 anos, que não podia entrar já, mas que se chamava Claire. E depois apareceram as 5 durante o ano. E desde aquele momento nunca mais tivemos falta de vocações. Atualmente, a apostoladora diocesana da causa da Claire é a nossa madre, a abadesa de França, e a Claire de Castelbajac repousa na nossa igreja abacial. Em termos de Dom Felice, quem é Dom Felice? Pronto, Dom Felice Maria foi um monge da Etiópia, portanto, um jovem que se sentiu chamado a que houvesse um mosteiro. O sonho dele foi qualquer coisa de extraordinário, uma intuição. Era o desejo de haver um mosteiro católico na Etiópia. Naquele então não havia nenhum. E parecia qualquer coisa como realizar esse projeto. E, portanto, ele terminou por entrar no seminário, onde foi ordenado sacerdote, depois esteve em alguma paróquia e depois veio de novo para o seminário como diretor espiritual. E, finalmente, foi pedido como diretor espiritual do Colégio Etíope de Roma. E ele pensou: é aí que eu vou poder realizar o meu projeto. E então andou a bater a várias portas para encontrar uma comunidade que se fizesse encargo de uma fundação lá na Abissínia. Depois de vários meses e de vários anos mesmo de procura, e ele sempre com esse desejo, que pensava que seria a vontade de Deus, bateu à porta do mosteiro cisterciense de Casamari, a 120 km de Roma. As portas foram abertas e finalmente ele ofereceu a vida dele para que tivéssemos um mosteiro católico na Etiópia. E atualmente a herança dele são 4 mosteiros católicos na Etiópia e 4 da nossa ordem cisterciense e 4 na Eritreia. Portanto, podemos dizer que é o pai do monaquismo católico na Etiópia e na Eritreia. Muito bem, o nosso tempo está mesmo a terminar, irmã. O vosso desejo é que, de facto, estas 2 figuras possam subir aos altares. Sim. E é para isso que trabalham diariamente. Exatamente. Muito bem. Mensagem final lá para casa, irmã. Que as pessoas como a Claire de Castelbajac e nós mesmos possamos viver essa alegria dos filhos de Deus, de nos sentirmos amados e de podermos amar os outros. Muito bem. Se alguém, só assim muito rapidamente, se alguém, até gostava de provar uma daquelas compotas, como é que faz, irmã? Vocês têm algum contacto específico? Sim, podem entrar em contacto connosco, podemos eventualmente arranjarmos-nos com pessoas que venham para tal ou tal sítio do país para poder enviar, para não suportar portes. Basta procurar Ordem Cisterciense e aparecem os vossos contactos, é isso? Sim, sim. Muito bem. Ora, cá está então, fica assim a conhecermos esta Ordem Cisterciense. Já perceberam? São apenas 3 as irmãs, mas as portas estão abertas a muito mais. Desse lado, se há vocações, o melhor mesmo é pensar se sentiu tocada com esta conversa, pode ser que seja o chamamento de Deus. Até amanhã e fique bem.
Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.